Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública referente aos processos. Processo 13.094/17, projeto de lei número 383/2017, de autoria do Poder Executivo, que substitui os anexos 6º-A e 7º da Lei 9.533, de 3 de julho de 2017, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Processo número 13.095/2017, projeto de lei número 384/2017, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. E processo 13.100/2017, projeto de lei 386/2017, a autoria Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José dos Campos para o exercício de 2018. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério. Convidamos também a presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereadora Dulce Rita. Convidamos o senhor José de Melo Correia, secretário de Gestão Administrativa e Finanças. Senhor Erlim Monteiro, diretor de Planejamento Econômico. Gostaríamos de registrar a presença do vereador Wagner Balieiro. Lembrando que a TV Câmara transmite esta audiência ao vivo pelos canais 7 da NET e 9 da Vivo. Registramos a minuta do edital publicada em 2 jornais, conforme determina a legislação em vigência. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever durante os primeiros 60 minutos, a contar da abertura da reunião, e esclarecendo a todos que cada inscrito terá direito a apenas 2 minutos para cada um de cada processo. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara, expondo os motivos e objetivos da audiência pública com duração máxima de 15 minutos. Segunda parte, apresentação pelo técnico convidado para a exposição do assunto objeto da audiência pública, com duração máxima total 20 minutos em cada processo. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos, com duração máxima de 2 minutos para cada um em cada processo. Quarta parte, comentário por parte do técnico convidado ou poder público, com duração máxima total de 15 minutos em cada processo. Quinta parte, encerramento pelo presidente da Câmara Municipal ou presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Os cidadãos representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos que quiserem se manifestar de acordo com o disposto do inciso 3º deste artigo, deverão se inscrever durante os primeiros 60 minutos a contar desta reunião, e para a manifestação do cidadão será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto de manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara, para divulgação e controle público. Dando início a esta audiência, com a palavra o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério. Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer tê-los aqui. Boa noite, secretário Melo. Muito obrigado a você, a sua equipe, por nos prestigiar e esclarecer nessa audiência pública pontos do orçamento. Rapidamente, eu passo a palavra à nossa presidente da Comissão de Economia, vereador Dulce Rita, que estudou e tem
bastante informação e pode contribuir muito com essa audiência. Vereador Lúcio Rita. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença de vocês, porque realmente eu acho que é uma das peças mais importantes que essa Câmara tem que aprovar, tem que estudar. E acho que um momento agora que o espaço está aberto para manifestação da população, em cumprimento da legislação, mas também em cumprimento da democracia. E eu queria passar realmente a palavra, começar os trabalhos, né, porque passar a palavra para o Erlen Monteiro, que é o diretor de finanças da Prefeitura Municipal, que vai fazer a explanação sobre a peça orçamentária. Vamos mudar o protocolo? Posso falar um pouco? Pode. Vamos mudar o protocolo, vou deixar a palavra aqui com o nosso secretário Melo, que também é o responsável pelas finanças da Prefeitura. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os vereadores que estão aqui, em nome do presidente da mesa, Juvenil Silvério. Dizer que a apresentação de hoje da Lei Orçamentária Anual, realmente, como falou aqui a Dulce, é uma das coisas mais importantes que nós vamos ter durante este final de ano, para que a gente tenha a obediência financeira para o ano que vem, né? A LOA, ela vem acompanhada também da PPA, que é o Plano Plurianual, né? E que vai fazer com que a gente tenha um processo, viu, Dulce, inteiro, não só de aprovação da LOA, mas com encaixes não nos anos subsequentes, né? 2019 e 2020, como também uma complementação para 2021. Ou seja, essa lei ela é muito interessante porque ela faz com que os governos tenham uma certa junção. Porque o último ano daquela PPA aprovada numa gestão é o primeiro ano da gestão nova e que ocupa também esta PPA. Então, eu queria dizer isso porque a cidade tem que ter uma continuidade administrativa financeira, que é isso que nós temos feito, de alguma forma, né, resolvendo os problemas existentes na cidade, dando novas pontuações, para que a gente possa ter, então, um gasto eficiente da máquina, né, tanto na questão do executivo, quanto também nos orçamentos dos órgãos que trabalham em paralelo, como a Fundação Cultural, né, a Fundas, a própria Câmara, que trabalha em conjunto, né, vereador, presidente Juvenil, todas esses trabalhos, eles têm que ser feitos olhando toda essa estrutura financeira. Então, a importância disso hoje é que nós tenhamos uma explanação que começou construída já em janeiro, quando da construção da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada nessa casa, e que agora transforma-se definitivamente na matriz que vai, tecnicamente, governar as questões de despesa e receita do ano que entra. Então, queria agradecer a todos. Hoje estamos tendo outros eventos na cidade, como o próprio Natal Iluminado e tudo mais, mas eu sei que as pessoas que estão aqui têm esse interesse importante de dar para essa apresentação da LOA ela fique mais enriquecida, né, e direcionada para a população de São José. O Erlen, nosso diretor, preparou essa peça toda e ele vai fazer a apresentação, nós vamos comentando alguma coisa e, no final, seguiremos aí o protocolo firmado por esta casa aqui. Muito obrigado. Teremos, então, a apresentação técnica pelo senhor Erlen Monteiro, que é o diretor de Planejamento Econômico. Prefere fazer aí mesmo da mesa ou aqui da tribuna? O passador. Ah, sim, já está aí. Boa noite.
Como o secretário falou, realmente a LOA ela começou a ser construída no início desse ano. Logo em março, nós já fizemos 7 audiências públicas para a construção da LDO, que é a lei que acaba norteando a LOA 2018. Terminada, aprovada a LDO, a gente já começa a preparar a LOA. Então, em 30 de junho desse ano, o relatório Focus do Banco Central estabelecia alguns indicadores econômicos que são os principais que nortearam a nossa estimativa de receita para o ano seguinte, onde você tem o PIB 2%, o IPCA com 4,25%, o IPC-FIP com 4,5%, o índice de participação dos municípios, do ICMS, ainda provisório, estimado em 2,55%, e a Selic em 8,25%. Esses são os índices que nortearam todos os cálculos feitos para a estimativa da receita do município para o ano de 2018. As nossas principais receitas, as fontes, separadas por fontes. Tesouro, um comparativo aí de 2017 com 2018, já descontado o Fundeb, 2018 terá 1.688 bilhões, que dá um acréscimo de 6,28%. As transferências e convênios estaduais, em especial o Fundeb, que está aí dentro, 273 milhões para 2018, um decréscimo em relação a esse ano, que esse ano veio abaixo do estimado originalmente. Nossas estimativas não se baseiam na LOA 2017, e sim na realização desses índices ao longo do ano. Os recursos próprios vinculados a fundos, um acréscimo de 20%, 54 milhões. As transferências e convênios federais, principalmente na área da saúde, 2018 fica com 226 milhões, um acréscimo de 2,29% em relação a 2017. Outras fontes pequenas, 613 mil reais, 37% a mais do que esse ano. E as operações de crédito, em essência, BID e BRT, onde nós refizemos todas as projeções, agora com projeções reais, na casa de 99 milhões. O que dá um total geral para 2018 de 2.343 milhões, quase o mesmo número da LOA de 2017. As principais receitas que compõem o nosso orçamento. ICMS, nossa principal receita, que em 2018 estimamos em 876 milhões, um acréscimo de 1,6% em relação ao orçado de 2017. Tá? Essa receita equivale a basicamente 1/3 do nosso orçamento. O ISS, com um montante de 297 milhões, um acréscimo de 15% em relação ao orçado em 2017. O Fundeb, aqui, para 2018, 250 milhões, um decréscimo de 1%, que é aquilo que eu falei que esse ano não se realizou na sua totalidade. IPTU, um acréscimo, o ano que vem, 211 milhões, um acréscimo de 9% em relação ao orçado esse ano. SUS, verba vinculada do governo federal, 160 milhões para 2018, um acréscimo de 13%. O IPVA, 135 milhões, praticamente o mesmo número desse ano. Outras fontes, 521 milhões. Aí tem a dedução do Fundeb, que dá um total de receita corrente do município de 2,23 bilhões, cerca de 5,96% a mais que em 2017. Nas operações de crédito, aquilo que eu disse ali atrás, BRT para o ano que vem, 40 milhões serão investidos, e BID, 58 milhões. Outras operações, valor de 8 milhões. O que dá um total de receitas de capital de 107 milhões. E um total geral de 2,343 bilhões em receitas. Quer algum comentário, secretário? As nossas despesas por fonte.
já visando o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, buscando o equilíbrio, toda a nossa receita será a nossa despesa. Tesouro, 1 bilhão e 500, transferências estaduais, 273, é o mesmo número, recursos próprios vinculados, 54 milhões, transferências e convênios federais, 226 milhões, outros recursos, 613 mil, e as operações de crédito, 99 milhões, que dá um total de 297 bilhões. E os repasses financeiros, Câmara, Fundaz e Fundação Cultural, a soma de 145 milhões, o que dá o mesmo valor das nossas receitas, de 2,343 bilhões. Nossas despesas por grupo de despesa. O pessoal em cargos. Em 2018, estimamos em 842 milhões, uma diferença de 1% a menos do que esse ano. Outras despesas correntes, em 2018, 1 bilhão 122, isso aqui são os custeios da prefeitura. Juros e encargos da dívida, 15 milhões. O total de despesas correntes, 1,98 bilhões de reais. Em investimentos, em 2018, somam 173 milhões. Amortização da dívida, 29 milhões, o que dá um total de despesas de capital, 202 milhões de reais. Temos a reserva de contingência de 14 milhões, também prevista em legislação, dá um total de despesa igual ao número anterior de 2,197 bilhões, e os repasses de 145 milhões. As principais despesas de custeio previstas na LOA 2018. Operacionalização dos hospitais, da Secretaria da Saúde, total de 210 milhões de reais para 2018. Gestão integrada de resíduos sólidos, da Secretaria de Manutenção da Cidade, 93 milhões. Serviços contratados, a operação da Prefeitura como um todo, da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças e da Saúde, um total de 60 milhões para 2018. Atividades de apoio social, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, 52 milhões. Manutenção urbana da cidade, a capina, né, poda de árvore, 48 milhões. Alimentação escolar da Secretaria de Educação e Cidadania, 38 milhões. Atividades no esporte, na Secretaria de Esportes e Esporte e Qualidade de Vida, 28 milhões. Transporte escolar, também da Secretaria de Educação, 25 milhões. Creches conveniadas, também da Secretaria de Educação e Cidadania, 24 milhões. E a manutenção da iluminação pública, da Secretaria de Manutenção da Cidade, de 21 milhões. Um total destas despesas de 600 milhões. Não são todas, mas são as principais. Os principais investimentos para 2018. Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP e fiscalização do BID, 400 mil reais. Obras e serviços habitacionais e de infraestrutura, 5 milhões. Drenagem do Jardim Augusta, também obra do BID, 8 milhões de reais. Sistema viário Cambuí Saigiro Nakamura, 67 milhões e 900 reais. Supervisão das obras viárias do Cambuí, 6 milhões. Drenagem e pavimentação do Jardim Primavera, que também é uma obra do BID, 900 mil reais. Construção, reforma e ampliação das unidades de educação, 7 milhões de reais. Construção, reforma e ampliação das unidades de saúde, 2,9 milhões de reais. Projetos e obras do sistema viário e cicloviário, 7,7 milhões de reais. Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana, o BRT, 45 milhões de reais em 2018. Estas principais obras dão um total de 152. Não são todas, mas são as de maior investimento. Pagou. Tem só o da dívida. Pagou. Faltou só uma
Aí, apareceu. Isso. Essas são as dívidas do município. A gente tem a dívida com o Banco do Brasil no valor de R$6 milhões. Promorar 2, uma dívida de 79, no valor de R$123 mil, acaba o ano que vem. Galerias de Águas Pluviais, Paraíso do Sol, R$64 mil. Galerias de Águas Pluviais Jardim Diamante, R$53 mil. Galerias de Águas Pluviais do Jardim Imperial, R$126 mil. O BID, R$14 milhões. BRT, R$917 mil, previstos para o ano que vem, entre juros e amortização. Pavimentação da Rua Lindaura, R$385 mil. Pavimentação do Pousado do Vale, R$2.158 mil. Pavimentação da Avenida João Batista Ortiz Monteiro, R$434 mil. E o Provias, R$552 mil para o ano que vem. E os parcelamentos, com o INSS, o reparcelamento, temos previsto o valor de R$3.193 mil. O IPSM 1, 3 milhões para o ano que vem. O IPSM 2 foi feito esse ano no valor de R$11.530 mil. Com o FGTS, R$109 mil. E o PASEP, R$1.313, que dá um total de pagamento de dívida entre juros e amortização ano que vem de R$45.137 mil. Obrigado, Erlen. Alguns comentários apenas para concluir a apresentação, então. O Erlen fez uma apresentação muito importante em termos de números. Se colocar essa transparência aqui. Então, um dos destaques que eu queria falar com vocês é que, para o ano que vem, a projeção do PIB, ou seja, o que nós vamos ter aí de melhoria da economia no Brasil é por volta de 2%. Esse aumento de PIB, ele regra a arrecadação. Então, a nossa arrecadação, se ela não for feita de uma forma mais eficiente, apenas confiar na questão arrecadatória baseado no crescimento do país, nós não vamos poder arcar com todas as despesas projetadas nessa lei. Mesmo porque a questão dos índices de inflação, apesar de estarem, em alguns casos, até negativos, nós temos uma projeção de Selic aí por volta de 8%. Então, temos também, por exemplo, no começo do ano, a questão do gatilho do servidor. 1/3 da nossa despesa é o salário e os componentes diversos do servidor. Vereador Maninha entrando, uma boa noite. Então, nós vamos ter que trabalhar na eficiência da arrecadação e ver a despesa aumentando com índices maiores do que os do PIB. Então, isso é um destaque que eu queria dar, por isso que essa peça orçamentária foi planejada também com eficiência. E eu vou demonstrar aqui uma questão de trabalho de eficiência, nesta aqui de impostos. No caso da segunda linha, né, o exemplo da arrecadação maior, que é o ISS-QN, baseado na lei federal que nos obriga a modificar os critérios de arrecadação do ISS, ou seja, ao invés de arrecadar na sede da empresa, arrecada-se no local do gasto. Por exemplo, Barueri é sede de uma empresa de cartões de crédito. Até o ano passado, até este ano, na realidade, a LOA 2017, São José arrecadava baseado nas despesas de cartão, absolutamente zero. Barueri arrecadava todo o valor do cartão gasto em São José, para uma certa empresa. Hoje, nós, com esta mudança, nesta proposta,
nós estamos aumentando a eficiência da arrecadação porque estamos acompanhando a lei federal, por sinal é obrigatória, e o ano que vem nós vamos arrecadar o que é gasto no cartão aqui na cidade de São José dos Campos. Então, essa é uma diferença importante e que vai proporcionar um aumento razoável de receita, né? Não só empresas de cartão de crédito, como empresas de consórcios, né? Empresas que prestam serviços que eram divididos por todo o Estado, mas que hoje vão ser arrecadadas no município de gasto. Uma outra questão importante também, o IPTU. Este ano planejamos e lançamos o IPTU com sucesso em fevereiro, em 8 parcelas. O que isso fez? Fez com que a gente crescesse, a partir de fevereiro, o montante arrecadado, que, por sua vez, a aplicação deste dinheiro fez com que, vereadora Dulce Rita, nós conseguíssemos um rendimento de juros maior, o que fortaleceu a nossa receita. Então, esse é um comentário que eu queria fazer para vocês da questão de eficiência. Observem aí que no caso das transferências, né, por exemplo, IPVA, isso reflete, o IPVA o que é? É emplacamento dos carros existentes e o pagamento do carro existente e emplacamento de novos carros. O IPVA não está refletindo o crescimento do PIB, porque o IPVA concentra-se nos 3 primeiros meses do ano. Então, o PIB se estende durante todo o ano. Então, a gente está observando que no começo do ano que vem nós vamos ter uma estabilidade de arrecadação do IPVA, o que não é uma boa notícia. Finalmente, no caso do IPTU, a obrigação da revisão da planta genérica que foi feita neste ano, baseado numa média de 9%, traz também, na questão do IPTU, uma arrecadação a mais de 9%. Resumindo, a arrecadação municipal e os municípios hoje têm que ser mais eficientes, dependendo cada vez mais das transferências federais e estaduais, que não vão crescer da mesma forma que as arrecadações municipais. Esse é um das nossas questões de arrecadação. No caso das despesas, eu queria destacar essa transparência da despesa, a questão do pessoal, né? Nós mantivemos durante este ano, como o Erling bem falou, nós apoiamos a LOA 2018 no que ouvimos da população, em termos de despesa e em termos de arrecadação dos cálculos gerais desses índices. No caso de pessoal em encargos, para 2018, teremos estabilidade de pessoas. Por quê? Apesar de uma queda aí de 1% nas despesas de pessoal, isso reflete novos concursos abertos versus as aposentadorias. Então, as pessoas, os servidores aposentando com salários maiores e os concursos trazendo com salários base. Isso é uma questão também importante, mas não relevante no aspecto financeiro. Ela vai se refletir com os anos, né? E, por último, que eu queria destacar também na questão das dívidas, pode ser a última transparência. Nos itens, nos 5 itens finais, que refletem todo posicionamento, né? O posicionamento do Instituto e das aposentadorias, fizemos aqui, este ano, uma lei do Instituto que, após uma ampla discussão na sociedade e, principalmente, nesta casa, tivemos aprovado. E hoje, nós já estamos pagando uma dívida adquirida no ano de 2016 por volta de R$1 milhão por mês. Isso tinha que ser feito, porque essa dívida poderia continuar e refletir mais para frente nos investimentos que qualquer prefeito tivesse para fazer nessa cidade.
Além disso, conseguimos, além da aprovação da lei de parcelamento, nós conseguimos também uma equalização da questão do aporte, né? E isso nos dá também uma possibilidade de investir aqueles 152 milhões que nós temos planejado para a LOA. Não houvesse isso, nós não teríamos, de forma nenhuma, investimentos na cidade no ano que vem. Então, esse balanço importante, né, vem com mais uma notícia. Publicamos no boletim de sexta-feira, apesar de termos, na época, críticas à legislação que aprovamos no Instituto, nós demonstramos no boletim, e ele está lá no site da Prefeitura, de que este ano a eficiência de gestão do Instituto resultou em um rendimento de 5,9 vezes maior do que a inflação. Quer dizer, o temor que foi colocado, né, na presença do servidor, ele não existiu. Foi uma lei acertada, uma lei que realmente colocou isso e demonstra a eficiência. Toda a questão financeira hoje em dia, ela não pode ser confiada apenas a esperar o que o governo federal, estadual, vai depositar nas nossas contas. Ela tem que, sim, ser trabalhada com eficiência nos governos. Então, basicamente, essa LOA foi toda desenhada dentro da eficiência e aproveitando-se de todo um rol de leis aprovadas agora em 2017, que vai fazer com que nós possamos lançar a cidade para um novo patamar econômico. É isso que eu queria complementar aqui. Obrigado, Erlen. Obrigado, vereadora Dulce. Obrigado aos ouvintes todos. Como não temos nenhum inscrito para manifestação, a inscrição é ali, ó, por favor. Eu abri no começo, avisando que são 60 minutos, vai encerrar logo. Então, quem quiser fazer a inscrição, por favor, você pode anotar o nome dele. É que a gente tem que fazer passo a passo, por causa de ser uma audiência, tem que ser tudo conforme rege. Então, nós teremos agora a manifestação do inscrito. Esclarecemos que, conforme o ato da mesa 33/2017, cada manifestante terá 2 minutos em cada processo para se pronunciar. Como será transcrito em ata, solicitamos que fale o nome completo e qual processo, bem próximo ao microfone, para que seja audível. Por favor, então. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, o secretário. Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Nome completo, por favor. Carlos Alberto Fernandes Pinto, membro do CGU do Boquirinha. Também parabenizar a nossa presidente da Comissão de Economia e Finanças. Eu fui já presidente também, nós que começamos esse processo de audiência pública. Então, parabenizar pela transparência dos Rita. Também os vereadores presentes, o Wagner, o Maninho. Quem mais? Só está faltando os demais membros, né? Esqueceram da audiência. Bom, mas eu sou membro do Conselho, também está presente a Fabiane, né? E da dona Fátima. Eu venho aqui em nome da comunidade do Boquirinha, da UBS do Boquirinha, porque a situação lá da UBS está calamitosa. Então, precisamos fazer reforma urgente lá, fio descapado, está tendo infiltração, não tem condições lá atualmente a UBS. É uma UBS alugada, o prédio é alugado, já tivemos aqui conversando com os vereadores, então está em situação precária aquela UBS. Então, o motivo de nós virmos aqui é para que seja feita uma emenda no orçamento, ou que já realmente carimbe aí no orçamento, que eu vi pela exposição, são 3 milhões para construção, reforma, mas, além dessa reforma emergencial, que se faça aquisição de um terreno, ou que está lá,
ou um outro terreno para a construção dessa UBS, porque é alugado, então eu entendo que a despesa está sendo maior. Então, seria importante para a comunidade que fosse feito isso, para dar um atendimento melhor. Eu até tive conversando esses dias na rádio, falando, olha, se vocês desapropriar o terreno, eu até busco, tem um deputado amigo meu, Carlos Zaratini, que ele pode e já se comprometeu em ajudar, a gente repõe esse recurso para isso. E também, eu gostaria que, eu não vi na peça orçamentária, aonde está escrito a questão. É um serviço importante para a zona rural. Nós estivemos lá hoje circulando, fui buscar as meninas na casa dela, está precário, então seria importante ou reponha lá esse antipoeira, ou faça o asfalto lá, porque são comunidades distantes, rural, e é importante que se recupere essa malha viária. Obrigado. Bom, não temos mais nenhum inscrito. Então, os comentários por parte parte técnica. E, em seguida, passamos à vereadora Dulce Rita, que é a presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, para o encerramento. Ok. Eu só vou complementar, né, que a questão técnica, vereador Carlinhos Tchaca, obrigado pela presença, ex-vereador, mas me deixe chamar de vereador. Queria também cumprimentar o Lima e o Marco Aurélio, que estão aqui representando também os vereadores. A questão do Boquirinha está anotada, ela pode entrar na questão de manutenção, ela não precisa entrar em investimentos. Nós temos um item especial para a questão de manutenção, que não há problema de se colocar. Nós vamos verificar isso, também não nenhum problema em relação à emenda. Na questão da compra do terreno, vamos observar isso, se com a reforma ou com alguma melhoria nós podemos substituir a compra do terreno ou se há necessidade realmente de um equipamento novo. No caso da manutenção do antipoeira, também será uma manutenção constante. No caso de novas vias, ele pode entrar nos projetos de mobilidade que nós temos para que a gente possa aplicar esse desenvolvimento que já foi até aplicado com um novo tipo técnico de produto, para que a gente possa ter aí uma melhoria na questão rural. Tivemos já na audiência, só para lembrar, nas audiências, e principalmente na audiência de São Francisco Xavier, o pedido do mesmo procedimento. Então, isso está já integrando a nossa peça nesta forma. Dulce Rita, acho que encerramos, então, a questão técnica. Quer falar alguma coisa, complementar? Bom, acho que eu podia até passar mais uma rodada, ver se tem alguém para fazer mais alguma sugestão. Se não tiver, nós vamos encerrar. Eu queria agradecer aqui o Lima. Por favor, o senhor pode falar o nome completo e sobre qual processo? É só por causa da ata mesmo. Luiz Carlos de Lima, é o processo da LOA. Eu vi a notícia de que a Prefeitura assinou um convênio com o Estado para a construção de 2 novas creches. E na peça orçamentária consta 7 milhões, que deve ser provavelmente para aquilo que já está em andamento. Esse valor referente a essas obras novas, eles virão como receita extraordinária quando sair o convênio? Toda receita vinculada que não estava prevista no orçamento, ela pode entrar imediatamente através de decreto como excesso de arrecadação. Ele não estava previsto, sendo uma verba federal ou estadual, ela vem através de algum convênio assinado, isso pode motivar a gente a fazer um decreto aumentando a receita do município. Isso é plenamente corriqueiro, não tem problema nenhum. Sim, em alguns casos podem ser necessários remanejamentos. Isso é tranquilo, a lei nos permite fazer isso dentro de uma limitação, mas é uma coisa bem corriqueira. Obrigado, Lima, pela proposição.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos, preciso agradecer da presença do Maninho, do Wagner, o Juvenil que esteve aqui, que teve que sair por problemas particulares. Agradecer a presença do Luiz Carlos, do Lima, do Marco Aurélio, e em especial a presença do nosso representante do Corecon, o senhor... Ai, meu Deus, estava aqui. Jair. Inclusive, aí está auxiliando aí, analisando as nossas peças orçamentárias aí para dar sugestão por e-mail futuramente. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presença da audiência. Obrigado e boa noite a todos.